Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi e vou entrevistar a gerente de impacto social e sustentabilidade do iFood, Tatiane Alves. Tatiane Alves tem 30 anos e é advogada, graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito Empresarial pelo INSPER e mestranda em Direito e Tecnologia pela FGV. Atualmente é gerente de impacto e sustentabilidade do iFood. Gerente, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 6 de dezembro de 2024. O iFood lançou uma cartilha de direitos e acesso à justiça para os entregadores, estabelecimentos e clientes também. A cartilha é uma parceria com o Ministério da Justiça. Como que surgiu a ideia de fazer essa cartilha? Legal, acho que na verdade o iFood tem uma série de iniciativas focadas no combate à discriminação, à violência. A gente desenvolveu há um ano e meio atrás, mais ou menos, a Central de Apoio Psicológico e Jurídico, que fornece assistência jurídica e psicológica gratuita para entregadores vítimas de agressão física, ameaça, discriminação, violência sexual também. No começo desse ano, a gente lançou uma política de combate à discriminação e violência que estabelece condutas que a gente não aceita na plataforma e quais são as sanções. E a gente faz algumas campanhas conscientizando os clientes a irem buscar o seu pedido na portaria. E a gente entendeu que a gente precisava ampliar a parte de letramento, de conscientização e para uma forma abrangente que alcançasse todos os públicos que estão na nossa plataforma, então clientes, lojas e entregadores. A gente desenvolveu, então, essa cartilha aqui, que foi distribuída hoje no lançamento, lá no Palácio da Justiça, em parceria com as Black Sisters in Law, que é a rede de advogadas negras que atendem os casos através da Central de Apoio. E a gente contou com o apoio técnico da Secretaria de Acesso à Justiça. Então, a cartilha ela começa abordando temas que são gerais, de letramento, contextos discriminatórios, como agir durante abordagens policiais. E depois ela avança para tópicos específicos, tanto para entregadores, falando um pouquinho de segurança no trânsito, para cliente, dicas sobre pegar o pedido, onde pegar, quais são as boas práticas, e para os restaurantes. Então, assim, a gente quer atingir todos os públicos na conscientização sobre direitos, sobre acesso à justiça, mas também regras de boa convivência dentro da plataforma e fora também. Uhum. E vocês têm algum número de quantos entregadores sofrem violência? Se esse número tem aumentado por ano? A gente tem os números relacionados à Central de Apoio, que são os casos que a gente atende. Desde o começo desse ano, a gente recebeu mais de 1.000 casos para atendimento. A gente já teve mais de 200 casos com atendimento concluído, então que a gente já prestou todas as assistências do começo ao fim. E a gente tem aproximadamente 400 casos em andamento também. A gente, com essas campanhas, onde a gente realiza conscientizando que o cliente vá buscar o pedido na portaria, a gente observou uma queda na redução de conflitos, daí específico entre clientes e entregadores, né, nas cidades onde a gente atuou, que foi Rio de Janeiro e Brasília. Uhum. E a maioria das violências é justamente nesse caso de clientes que não querem descer e aí acaba gerando um conflito com os entregadores? A maioria dos casos que a gente recebe na Central de Apoio tem relação com contextos discriminatórios. E aí, em algumas cidades onde existe essa especificidade comportamental, né? Então, Rio de Janeiro e Brasília, a gente vê, sim, que tem um grande número de casos onde isso inicia o conflito. Mas isso é uma questão muito regional. Então, em São Paulo, a gente não tem esse problema, por exemplo. Então, por isso que a gente atua em campanhas muito localizadas, pensando em conscientizar o cliente a buscar o pedido, porque senão a gente vai acabar estimulando, às vezes, o problema onde não existe. Então, é uma questão muito regionalizada e a gente tem que atuar pontualmente, mas a maioria dos casos reportados tem relação com contextos discriminatórios com a categoria. Uma das minhas perguntas era justamente isso sobre as cidades. Vocês têm algum dado do porquê que, por exemplo, no Rio e Brasília tem mais e São Paulo não tem? Porque São Paulo é uma cidade maior, né? Então, por que seria isso, assim, de ter mais problema nessas cidades especificamente? Na verdade, assim, quando eu olho dados de casos e reportes, São Paulo é a cidade onde a gente tem mais casos, mas não casos envolvendo buscar o pedido na portaria necessariamente. Mas também é a cidade com o maior número de pedidos, com o maior número de entregadores, então também é esperado que seja o local onde a gente tem mais casos. Mas Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza eram cidades onde esse problema especificamente existia. Da cultura, do comportamento do cliente em estar acostumado a receber o pedido na portaria.
né? Em São Paulo, os próprios condomínios proíbem que isso seja feito. Então, e aí algumas cidades foram adotando algumas estratégias. Então, Fortaleza tem uma lei que proíbe a entrega na porta. E a gente viu o comportamento também do cliente mudar, porque agora passou a ser proibido. No Rio de Janeiro também teve um trabalho muito forte com os síndicos, né, dos condomínios, enfim, com o sindicato dos síndicos dos condomínios, para conscientizar que eles levassem isso para a pauta do condomínio e também proibissem, porque é mais seguro para todo mundo, é mais seguro para o cliente, é mais seguro para o entregador. Então, é uma questão muito regional e as abordagens também são diferentes, né? Em Fortaleza, a gente teve a atuação do poder público através da edição da lei. E no Rio de Janeiro, o iFood atuou bem forte para promover a campanha e para dialogar com os síndicos. E aqui em Brasília também a gente trouxe a campanha do Bora Descer. E em Fortaleza, essa lei veio justamente por causa disso, porque estava dando problema? Exato, muitos casos acontecendo de agressão em relação aos entregadores, mas também a mobilização da própria categoria, né? Acho que não só a questão da violência física envolvida em alguns casos, mas também violência patrimonial, porque muitas vezes o entregador vai entregar o pedido na porta do cliente, ele precisa deixar a moto na rua, e com isso ele pode ser furtado, enfim. Então, também a mobilização da categoria em prol dessa melhoria, assim, para que o cliente vá buscar o pedido na portaria. Uhum. E como que a cartilha, ela pode ajudar os entregadores, assim, falando mais realmente da cartilha, que ela está online também, né? Como que pode ajudar? A gente sempre menciona que a central de apoio, ela tem um viés muito educativo, além, claro, de garantir acesso à justiça a essas pessoas, porque a assistência é gratuita, mas ela tem um viés muito educativo de garantir que os clientes entendam que eles não vão ficar impunes, que o entregador consiga perceber que ele vai ter assessoria jurídica de qualidade para ingressar. E eu acho que a cartilha contribui muito em algo que a gente percebeu assim que a gente começou o projeto da Central de Apoio, de que é preciso que as pessoas identifiquem que aquele é um contexto discriminatório, que aquilo é racismo e ele pode e deve denunciar para mobilizar a pauta, né? A gente fala muito de que essas denúncias precisam chegar nas autoridades, inclusive para fins de política pública. Então, acho que o grande objetivo da cartilha é trazer mais essa conscientização para que eles acessem cada vez mais a Central de Apoio, para que eles acessem a justiça e esses números cheguem não só no iFood, mas nas autoridades. Então, ela tem esse foco muito grande em trazer luz para os contextos discriminatórios, para que as pessoas, principalmente os entregadores, possam identificar que aquilo aconteceu com eles e denunciar, e também trazer isso da mesma maneira para os clientes e para as lojas, para se conscientizarem e não cometerem nenhum tipo de conduta nesse sentido. E eles também podem ser vítimas no fim do dia, né? Clientes e os funcionários das lojas. Então, a gente quer levar essa conscientização para que as pessoas possam identificar e denunciar. E isso daí também, por exemplo, vamos dizer que o alvo foi a loja ou o cliente, aí eles também podem denunciar na própria plataforma do iFood. Isso, dentro da cartilha, a gente tem um tópico que fala da nossa política de combate à discriminação e violência, que é uma política que abrange todo mundo dentro da nossa plataforma. E essa política ela estabelece quais são os canais de denúncia para cliente, entregador, loja. Cada um vai denunciar dentro da sua própria plataforma, mas é sempre um único time que vai avaliar esse mesmo caso e tomar as decisões. Então, nos casos dos entregadores, assim que um caso é reportado, se ele é elegível, então, se se trata de agressão física, ameaça, discriminação ou violência sexual, o atendente vai fazer um primeiro acolhimento e vai oferecer as assistências da Central de Apoio, mas a gente também sempre coleta as evidências do que aconteceu para poder sancionar o agressor dentro da nossa plataforma. Então, todo mundo está coberto pela nossa política, assim como pela nossa cartilha, para poder denunciar, para ter um atendimento humanizado, uma resposta adequada e a gente tomar as providências cabíveis contra quem transgrediu as regras. E essa sanção do agressor dentro da plataforma seria o quê? Ele vai ser banido da plataforma? Como é? É isso? Pode ser desde uma suspensão temporária da conta, em casos de condutas mais leves, até um banimento definitivo da conta daquela pessoa na plataforma. Mas aí existe, por exemplo, a pessoa, às vezes, sei lá, acaba fazendo uma conta de outra pessoa e aí usando, acaba que isso daí também não tem muito como controlar, né? Ou tem?
No caso, sim, as lojas vai estar identificado pelo CNPJ da loja, a não ser que o restaurante abra um outro CNPJ, né, em caso de desativação permanente. O entregador é a mesma coisa, ele vai estar associado ao CPF dele. E a gente sabe que o mais complexo é realmente agir na conta dos clientes, porque por mais que a conta fique banida, você pode pedir às vezes da conta da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, enfim. E aí, por isso que a gente sempre reforça o quanto é importante que os entregadores, principalmente quando eles sofrem abusos de clientes, eles denunciem e que a gente possa agir na justiça. Porque só assim as pessoas vão entender que elas não vão ficar impunes. O meu limite de alcance é desativar a conta da plataforma, mas sabendo que essa pessoa pode fazer pedidos de outra maneira. Mas ele respondendo criminalmente por aquilo é uma conduta muito mais efetiva no fim do dia. Por isso que a gente sempre estimula que as denúncias sejam feitas para a plataforma, mas também para as autoridades, dar o respaldo para isso. E como que a cartilha ela pode ajudar, então, justamente os entregadores nesse sentido? Acho que vem muito esse contexto de trazer luz para o que é uma discriminação. E a gente direciona para os outros dois mecanismos que a gente tem. Um é a política, para ele saber onde ele pode denunciar no aplicativo e quais são as medidas adotadas. E o outro é mencionar também da central de apoio, para ele saber que ele vai ter acesso à assistência jurídica e psicológica, caso ele precise reportar um caso, né? Então, a cartilha ela vem muito com o viés de conscientização, mas também de redirecionamento para essas outras iniciativas que a gente tem. E o que fazer se um entregador é vítima desse tipo de discriminação? É ir na justiça, é falar com o iFood? Existe alguma outra medida? A gente sempre recomenda que comunique a plataforma, então dentro da plataforma tem um símbolozinho com uma exclamação, onde ele pode reportar qualquer tipo de incidente ou acidente sofrido. A gente pede que, se possível, anexe as evidências, relate o que aconteceu. Uma pessoa vai fazer esse primeiro atendimento e, identificando esse caso elegível às assistências, vai direcionar e a gente conecta esse entregador com uma advogada que está fisicamente próxima dele. E se ele optar também em fazer terapia, a assistência psicológica que a gente dá acesso, a gente também conecta ele com um psicólogo ou uma psicóloga que vai atendê-lo. Então, a gente recomenda que reporte para o aplicativo, mesmo os casos onde ele não tem interesse, as assistências, porque é uma opção da pessoa também, acessar ou não, mas é importante que ele reporte para a gente ter os números reais. Mas a gente também sempre aconselha que seja reportado às autoridades, mas como a gente possui essa iniciativa, a própria advogada pode, junto com o entregador, registrar o boletim de ocorrência com ele, para ele estar melhor amparado, porque muitas vezes as pessoas vão reportar um caso de racismo, de discriminação, e vão novamente sofrer uma discriminação ao reportar para as autoridades. Então, estar acompanhado de uma advogada qualificada muda muito, até a capitulação do crime, enfim. Então, a gente orienta que, se possível, reportar para a plataforma, pedir as assistências e esperar a advogada para fazer o registro de ocorrência. Mas tem alguns casos que a gente sabe que o registro precisa ser imediato, precisa ter o exame de corpo de delito, então que é importante também tomar essas providências. E essa assistência psicológica e da advogada, quem paga? É o iFood ou o entregador? É o iFood, as assistências são 100% gratuitas. Então, a gente vai sempre atribuir uma advogada para o caso dele. A princípio, a gente faz a atuação na esfera investigativa, então em sede de inquérito. Mas, se o inquérito seguir para uma ação judicial, a gente também continua patrocinando ali, né, a advogada para atuar em nome do entregador. E a assistência psicológica, a mesma coisa. A gente paga, é 100% gratuito. A gente trabalha com um sistema de psicoterapia breve, então são 3 sessões. Mas a gente entende que tem alguns casos que precisam de mais tempo e basta o psicólogo sinalizar que a gente libera mais sessões para o entregador. Legal. O Ministério da Justiça ajudou na elaboração da cartilha, né? E como que o governo está ajudando nessa questão da relação entre os entregadores e os clientes? Quais que são as propostas do governo? Legal, posso falar especificamente sobre o apoio técnico que a Secretaria de Acesso à Justiça concedeu aqui para a gente. E hoje, no lançamento, o que foi bastante reforçado é essa importância de denunciar, de conscientizar, de fazer chegar para todo esse público, para toda a sociedade, esses temas que são de extrema importância
mas principalmente da gente começar a atuar de forma conjunta, né? Então, hoje estavam presentes também os entregadores no evento de lançamento, o Ministério da Justiça, né, através das pessoas da Secretaria de Acesso à Justiça, o iFood e algumas advogadas também que são membros da Black Sisters in Law. Então, mostra como essa ação organizada entre sociedade civil, empresa, governo e trabalhadores pode mobilizar a gente para algo que é comum para todos, né? Então, acho que esse foi o principal ponto assim, que a gente percebeu de sinergia e das possibilidades que a gente tem para continuar promovendo a conscientização do acesso à justiça e do letramento em direitos. Uhum. E a senhora diria que o maior tipo de problema que os entregadores enfrentam atualmente é justamente essa questão do fato de muitos clientes não quererem que o entregador, não quererem descer e quererem que o entregador suba no apartamento? Eu acho que esse problema ele diz respeito a um problema muito maior, que é o contexto discriminatório em si. Em relação à categoria, muitas vezes há uma discriminação em relação ao tipo de trabalho, em relação à pessoa em si, porque a maioria dos entregadores são homens negros. Então, a gente sabe que muitas vezes a violência pode ter um fundo discriminatório, né? E que essas questões de exigir que o trabalhador entregue o seu pedido na porta também pode ter um viés discriminatório. Como essa questão ela é muito regionalizada e a gente vê casos de violência no Brasil inteiro, mesmo em locais onde essa questão não existe, como em São Paulo, a gente percebe que o que realmente atravessa os entregadores é a discriminação, é o classismo, é o racismo, que eles vivem na pele todos os dias para exercer o trabalho deles. E tem muita entregadora que também... Muita não, né? Assim, tem sempre uma ou outra entregadora mulher, né? E é diferente a forma como vocês abordam essa questão com relação às mulheres, porque acaba que elas ficam mais vulneráveis também, né? Como que é a questão do iFood com as entregadoras? Sim, a gente tem um número menor de entregadoras na base, mas elas estão ali trabalhando todos os dias também. O iFood já fez alguns grupos de escuta com entregadoras mulheres. Algumas cidades têm grupos coletivos organizados de entregadoras mulheres e a gente faz essas rodas de conversa para entender as questões. Para as mulheres, diferente dos homens, a questão do assédio, da violência sexual desponta muito mais, né? E essa questão também de subir para fazer entrega no apartamento também desperta uma insegurança, né? Então, essa questão da campanha do Bora Descer endereça não só a segurança física para os entregadores e patrimonial, mas também a segurança física e íntima das mulheres entregadoras. E por isso também que a gente faz o atendimento de casos de violência sexual, que a gente sabe que pode ser uma realidade, a gente está ali para apoiar essas mulheres, mas o melhor caminho é sempre a prevenção, é sempre garantir que esses casos não aconteçam. Esse é um mundo ideal para a gente, por isso que só a central de apoio não basta, porque ela só atua quando um caso já aconteceu. A gente precisa de todas essas medidas preventivas e educativas. Uhum. E o que fazer quando há um conflito entre o cliente que quer que o entregador suba e o entregador não quer subir? Aí como que faz? O entregador, ele cancela o pedido e aí devolve? Como que é? A gente sempre orienta que os entregadores entrem em contato com o suporte quando eles tiverem qualquer tipo de problema na entrega. Pode ser, puxa, não encontrei o cliente, o endereço está errado. Enfim, para que eles entrem em contato com o suporte e informem. Tem até um motivo específico para falar sobre subir ou não subir no apartamento. E ele tem o direito de informar que ele não quer subir no apartamento e não vai concluir a entrega. Então, a orientação é sempre acionar o suporte vai ali direcionar. Poxa, faz a devolução para o restaurante ou pode descartar o pedido. Então, o mais adequado é sempre entrar em contato com o suporte e reportar. Assim também ele garante que depois não vai ter nenhum problema na conta dele, enfim, que está reportado, registrado o que aconteceu. E o iFood tem novas campanhas sociais e sustentáveis em mente para 2025? Acho que a gente vai trabalhar muito na divulgação da cartilha, né? Hoje foi o lançamento, estamos aí no finzinho do ano, então tudo vai desacelerando, mas a gente quer muito fazer com que ela chegue para os restaurantes, para os clientes, para que a gente possa continuar fomentando, que as pessoas acessem o conteúdo, se apropriem cada vez mais dele e também continuar trabalhando no conhecimento da central de apoio para os entregadores. Isso é super importante para que eles saibam que existe ali um serviço que eles podem acessar.
Então, essas duas iniciativas são prioridades para a gente continuar divulgando, porque a consistência é muito importante para as pessoas absorverem o recado que a gente está tentando trazer. E essa divulgação, ela vai ser mais online ou vocês também pretendem, igual agora aqui em Brasília, vocês vieram aqui, aí vão em outras cidades, tipo cidade do Nordeste, mesmo Fortaleza, ou vai ser mais online? Por hora, a estratégia está no online, né? Então, conseguir divulgar nos canais proprietários ali para lojas, clientes e entregadores, porque no fim do dia as pessoas estão no aplicativo, é onde elas acessam, onde elas estão habituadas. Então, a gente vai trabalhar bastante no online, mas se surgirem oportunidades, pode ser que a gente consiga fazer algumas distribuições no offline também. Legal. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Tatiane Alves por ter aceitado o convite. Obrigada, Bruna, foi um prazer. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 6 de dezembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.